Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos começar uma série nova de vídeos. Vamos começar a falar sobre os indicadores econômicos, sobre tudo aquilo que você tem visto no calendário econômico e aquilo que é importante que você saiba também em termos fundamentais para tomar as suas decisões de forma melhor. Por isso, fique desse lado e acompanhe comigo essa aula até o final. Vamos lá então dar início a esta aula de hoje. Então nós vamos começar por falar sobre o PIB. Por que sobre o PIB? Porque amanhã temos alguma indicação sobre o PIB também e por isso eu já quero falar com você hoje sobre alguma coisa a respeito do PIB. O que é o PIB e qual é a importância dele na hora de nós olharmos para os dados econômicos no calendário econômico? Então, o PIB é o que? É a somatória de tudo que se produz num país, ou num estado, numa cidade, num determinado tempo, que pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser um trimestre, um ano, um semestre. Tanto que você vê que nos calendários sempre isso sai de forma generalizada, ou seja, muitas vezes sai o PIB trimestral, o PIB semestral, o PIB mensal. Conforme o país, nós temos aqui esses indicadores de forma diferente. Então eu quero que você entenda o que é o PIB e no que ele pode representar, qual é o impacto que ele traz sobre os mercados e de que forma que nós temos que olhar para ele, qual é a informação que nós temos que tirar dali. Então você já começa por saber que o PIB então é o somatório de tudo que se produz, não é? Muito bem, então vamos lá ver como é que isso funciona em termos econômicos para que depois nós possamos ver isso na prática. Como é que isso funciona em termos econômicos? Quando o PIB de um país vai bem, ou seja, quando um país vai bem, ele tem um bom PIB, não é? Um bom produto interno bruto, que é a somatória de tudo que se produz. Então, quando a economia vai bem, o PIB vai bem, o que acontece? As empresas precisam contratar mais pessoas, porque a economia está em pleno funcionamento. Uma vez que as empresas têm que contratar mais pessoas, é óbvio que isso faz com que a população tenha melhor renda, tenha uma renda melhor. Se ela tem uma renda melhor, consequentemente, ela vai poder consumir mais, ou seja, ela vai poder comprar e adquirir mais bens, vai poder viver melhor, vai poder comprar mais no supermercado, vai poder comprar carro, vai poder comprar casa, ou seja, se a pessoa está empregada, se a economia está em pleno funcionamento, se o ciclo econômico está a funcionar bem, isso funciona exatamente desta forma. E isso faz o quê? Com que então hajam mais pessoas a necessitar, ou a economia, na verdade, vai precisar de mais pessoas, ou seja, vai gerar novamente mais empregos. Porque se há mais pessoas a consumir, é necessário que outras coisas surjam, ou seja, as empresas precisam contratar mais pessoas, abrem-se novas atividades econômicas, de forma que possa se atender toda essa demanda da economia. E todo esse aumento novamente no emprego vai fazer com que todas essas pessoas tenham mais renda, ou seja, que gere novamente ainda mais rendimento. E toda essa geração de rendimento vai fazer o quê? Com que mais pessoas possam consumir, para que o consumo seja aumentado, ou seja, tudo isso faz com que esta soma de dinheiro que vem para a mão das famílias, que são os agentes econômicos, fazem com que elas possam consumir mais. Por consequência, as empresas precisam produzir mais para atender todo esse consumo, toda essa demanda. E, novamente, inicia-se então todo esse processo que as empresas novamente precisam contratar, as rendas vão crescer, o consumo vai crescer, vai gerar mais, ou seja, os empregos se multiplicam, a renda se multiplica e isso tudo resume-se no quê? Isso tudo resume-se no PIB, ou seja, é a somatória de tudo isso que é o PIB. E tudo isso faz o quê? Todo esse ciclo econômico é óbvio que geram impostos, ou seja, geram arrecadações para os cofres do Estado. Então, em termos práticos, por que eu quis falar hoje convosco sobre o PIB? Também para que os senhores saibam, mas nós temos hoje aqui
algumas situações que saíram no calendário econômico no dia de hoje, dia 17 de junho, para que você também fique sabendo e entenda realmente algumas coisas aqui. Ou seja, hoje à noite às 23h45 temos o PIB aqui na Nova Zelândia. Temos o PIB anualizado e temos o PIB do primeiro trimestre deste ano. Ou seja, a informação do PIB sempre sai num período superior, ou seja, esse PIB que vai sair agora aqui do primeiro trimestre é referente a janeiro, fevereiro e março deste ano. O que nós tínhamos aqui então em razão deste PIB da Nova Zelândia? Nós tínhamos aqui o último dado que foi divulgado no dia 18 de março, que referia-se ao último trimestre do ano passado. E aqui nós já tivemos aqui na Nova Zelândia um encolhimento, ou seja, já houve aqui o PIB, já tínhamos aqui um dado menos favorável. O que se espera? Se espera, a previsão dos economistas nós temos um dado de 0,5% aqui positivo, e espera-se que o PIB do primeiro trimestre seja menos 1%, ou seja, uma contração econômica de 1%. Mas o que isso traz, ou o que isso significa na economia? Significa tudo aquilo que eu falei para você anteriormente, que se o PIB é menor, nós não geramos emprego, por consequência, não geramos consumo, não geramos impostos, toda aquela cadeia, aquele ciclo econômico que eu mostrei para você, deixa de funcionar, porque há uma interrupção. Então, veja bem, em termos, para nós, vamos falar assim, da Bolsa, para nós que estamos no mercado, que impacto que isso tem? Como nós habitualmente não negociamos aqui índice neozelandês, ou seja, o que nos interessa saber aqui é qual é o impacto que isso tem sobre a moeda da Nova Zelândia. Então, o que nós podemos esperar aqui? O que o mercado espera? É que o governo seja o centro, ou seja, ele seja o iniciante, seja a alavanca de todo esse processo, desse ciclo econômico. Então, o que nós podemos assistir aqui amanhã? Podemos assistir que uma contração no PIB vai nos dizer que o governo precisa fazer alguma coisa. De que forma que o governo pode fazer algo aqui? Ele pode fazer de duas formas. Uma que é aquilo que você tem visto os bancos centrais fazerem aqui, que é a compra dos títulos públicos e títulos privados através de quantitative easing, programa de compras de títulos de empresas e de dívidas de empresas e do Estado. E também uma outra forma é uma política expansionista, uma política monetária expansionista, que é o quê? Baixar as taxas de juro. Porque eu já expliquei para você em outras ocasiões, vou repetir que quando se baixa a taxa de juro, a moeda fica mais barata. Ou seja, as empresas têm uma capacidade de ir aos bancos, captarem recursos, ou seja, buscarem empréstimos a juros baratos para financiar a sua empresa. E ao financiar a sua empresa, então, gerar emprego, que vai gerar renda para as famílias, que vai gerar consumo, que vai proporcionar todo aquele ciclo que eu lhe expliquei aqui anteriormente. Então, o que nós podemos esperar disso aqui? Ou seja, de que forma que nós olhamos para isso ou que o investidor olha para isso? Se nós vemos aqui um dado de PIB mal, significa que a economia está a caminhar mal e que o governo vai ter que tomar alguma medida. Então, muitas vezes, por que o nosso investimento não dá certo? Porque nós, na verdade, não conseguimos agir a tempo, não é? Quando você vê, na verdade, você já perdeu o momento de entrar ou o momento de sair de uma operação, porque você não conseguiu se antecipar a algum evento. Então, quando nós olhamos para o índice, para a moeda da Nova Zelândia, para o dólar neozelandês, o que nós podemos ver? Vemos que, ultimamente, o dólar neozelandês vamos olhar aqui em diário, vem de uma tendência baixista, já de algum longo prazo. Já vemos aqui
desde do ano de 2012 que o dólar neozelandês vem numa tendência baixista. Como você pode ver, temos uma linha aqui de mais longo prazo, temos uma linha secundária aqui de mais curto prazo. Então, quando nós olhamos para isso aqui e pensamos assim, se o governo neozelandês precisa fazer alguma coisa, ele vai ter que tomar uma medida que pode ser uma baixa na taxa de juros ou pode ser um programa de incentivo à economia, como os outros bancos centrais de outros países têm feito. Então isso pode fazer o quê? Pode levar o dólar neozelandês novamente a voltar a uma tendência baixista. E o que nós temos que fazer aqui então? Nós temos que já tentar nos antecipar, ou seja, se nós já sabemos que fundamentalmente isso pode acontecer, nós temos que estar preparados para quando isso acontecer, nós já possamos estar à frente, ou seja, possamos estar um passo à frente do mercado. Quando que nós vamos ter aqui Banco da Nova Zelândia? Vamos ter na próxima semana, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira, taxa de juros oficial. Está aqui. Vamos ter na próxima semana, no dia 24 de junho, às 3 horas da manhã, vamos ter aqui a liberação das taxas de juro oficiais da Nova Zelândia. Então veja, o que nós temos tido aqui desde a pandemia? Desde a pandemia, o que nós temos assistido aqui é o quê? Em fevereiro, tínhamos as taxas que vinham sendo mantidas aqui desde 2019 a 1%. No início da pandemia, aqui em março, tivemos uma redução de 0,75 pontos percentuais que se mantém. O que nós temos visto é que é possível que isso... Nós outro dias ainda falei com você sobre o Banco Central da Austrália, onde as políticas são muito semelhantes. Lá, na verdade, não houve alterações de taxa, mas houve a sinalização de que, se fosse necessário, poderia ser feita alguma coisa. Não estou dizendo para você que isso vai acontecer, que poderá acontecer aqui uma alteração de taxa. Mas todo esse sentimento do PIB pode levar o investidor a ver que o governo precisa tomar alguma medida porque a economia está mal. Sendo que as bases econômicas da Nova Zelândia, como eu já expliquei aqui também anteriormente, baseia-se em muito da sua base econômica está na exportação de produtos lácteos e também em alguns insumos de agricultura e também mineração. Veja que tudo isso são setores que têm sido também altamente afetados aqui por toda a pandemia. Então, que tipo de estímulos que o governo poderá criar lá? Quando você tem uma economia de base industrial, é muito mais fácil você comprar títulos de empresas. Agora, quando nós falamos aqui numa economia que tem por grande base produtos lácteos, ou seja, agricultura, ou uma base quase que na pecuária, não é muito fácil de introduzir esse tipo de estímulo econômico. Sendo assim, poderia ser mais fácil para o governo fazer uma redução aqui de 0,25 pontos percentuais, baixando as taxas para zero, para que houvesse um fomento na economia. Uma vez que outros instrumentos não são sinalizados nesse momento. Isso poderia fazer com que justamente a moeda neozelandesa viesse a sofrer algum impacto. Por isso eu quero explicar isso para você, para que você entenda que uma das formas de nós estarmos sempre um passo à frente é conseguirmos nos antecipar a esse tipo de situação. Diante disso, como eu já falei, olhando em termos técnicos agora, vemos que possivelmente estamos aqui próximo de uma zona de resistência desta nossa linha que vem aqui desde o mês 3, num gráfico de 4 horas, que poderia vir a ser agora uma zona que poderia nos servir como um patamar possivelmente interessante para vigiarmos. Sendo que um retorno nesta possível zona poderia, além de tudo, aqui formar
Vamos ver aqui. Temos aqui uma zona de anterior suporte, funcionou numa zona de congestão aqui como anterior resistência, poderia vir a funcionar agora aqui novamente, talvez até como um duplo topo. Vamos por assim dizer que poderíamos aqui até ter, nesse momento estamos numa zona de retração aqui, onde vemos que temos uma linha de tendência aqui secundária, que nos indica que possivelmente retornando aqui os preços, teríamos aqui uma boa possibilidade de uma correção. Sendo que, nesse momento, o que as pessoas estão vendo e para o que está sendo visto aqui e analisado é justamente este movimento que está aqui. Ou seja, temos aqui uma zona que corrigiu até os 38,2 de Fibo, que poderia nos levar aqui, possivelmente, a um movimento por cima desta zona anterior, que seria bastante interessante para nós aqui tentarmos buscar um movimento aqui o quanto mais em cima nesta zona. Caso os preços não fechem aqui por cima, seria uma zona interessante para tentarmos encontrar aqui uma posição curta, com um possível rompimento desta linha, que nos traria uma inversão da tendência secundária de mais curto prazo, ou seja, poderíamos até vir a buscar um movimento como algo até aqui, possivelmente. Veja que isso, como eu sempre digo, não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise. Poderíamos estar a falar aqui num movimento de 9%, dependendo da zona em que buscássemos a entrada. O principal objetivo aqui, eu só estou mostrando isso para você, para que você também possa entender qual seria a lógica de toda essa situação. De semelhante modo também, eu também já no início da semana falei sobre o Reino Unido, que temos amanhã, temos o Banco Central do Reino Unido. Temos o boletim aqui na Austrália. Tá aqui. Temos a taxa bancária oficial do Reino Unido, que está nesse momento em 0,1%. Vejam os senhores aqui o que aconteceu e por quê. Ou seja, da mesma forma, o PIB ou o dado econômico aplica-se aqui também à Libra. Por quê? Porque hoje ainda tivemos uma série de dados aqui sobre o Reino Unido, que também são dados interessantes aqui. Tivemos índice de vendas a retalho no mês de maio, ou seja, vejam que todos os dados, praticamente todos os dados que saíram do Reino Unido são dados bastante maus. Alguns realmente bastante maus. Ou seja, também poderia ser um indicador, todos esses dados podem ser um indicador de que o Comitê de Política Monetária do Reino Unido resolva fazer alguma alteração. Em princípio, não é o que se espera para amanhã. O que se espera é que tenhamos, na verdade, um pacote aqui de ajuda, ou seja, nós temos nesse momento 645 bilhões de libras e pensamos que vamos ter um pacote de 725 bilhões, ou seja, que haverá aqui um aumento deste número, que não haja corte nas taxas e que haja um aumento deste pacote. Caso não haja esse aumento, isso poderá trazer também um sentimento negativo para a Libra. Caso não tenhamos um corte na taxa, que é algo que possivelmente já não se espera, mas
uma vez que não haja aqui um grande pacote de estímulos ou que o investidor não se sinta satisfeito com as medidas que o governo possa vir a tomar, poderemos assistir na Libra um movimento baixista, como eu falei já no início da semana. Então também é algo para se acompanhar amanhã. Então, senhores, o que eu tinha em relação ao produto interno bruto para trazer para os senhores é que todo este ciclo econômico faz parte, é daqui que nós tiramos o PIB. E uma vez que o PIB traga dados maus, significa que o governo vai ter que intervir de alguma forma para fomentar a sua economia. Se você ficou com alguma dúvida ou necessita algum esclarecimento, como sempre você já sabe, pode enviar-me um e-mail e eu esclareço para você as suas questões. Ou deixe aí nos comentários a sua dúvida que eu virei esclarecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, partilhe, comente, partilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal se é a primeira vez que você assiste os nossos vídeos, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo, porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.